Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais um Espiritualidade, Perguntas e Respostas. E o Espiritualidade de hoje é maravilhoso, porque primeiro eu estou com a minha amiga querida Suzana Simões, mas também porque é a continuação de um estudo que Suzana se dispôs a fazer sobre as obras de Joana de Ângeles, o luto na visão de Joana, como lidar, e que ela vem trazendo em algumas lives que estão à disposição no nosso canal do YouTube, para que a gente possa aprofundar mais sobre uma visão espiritual trazida por Joana de Ângeles. Como vai, Suzana? Oi, Rosana, olá para todos. Bom, a gente está aqui já na nossa terceira live, né? Para falar, Maravilhosa. para falar de aspectos. Cada live a gente tem abordado um aspecto e hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre as doenças e o envelhecimento. Muito bom, e eu gostaria de ir dando boa noite às pessoas que forem entrando no chat, agradecer o pessoal da Rede Amigo Espírita, TV Harmonia, TV 7, que compartilham, né, essas lives, para que a gente possa juntos, né, levar para muitas pessoas a possibilidade de conhecer mais sobre esse assunto, né, que sempre faz com que a gente cresça e possa aplicar em nossas vidas. Suzana, o tema de hoje, né, é doenças e envelhecimento. Como você Uhum. gostaria de trazer nessa visão de Joana essa questão das doenças e do envelhecimento para que a gente pudesse conhecer mais sobre esse tema? Acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre as doenças, né? Assim como a morte, a gente sabe que nós somos suscetíveis. A morte, inevitavelmente, vai acontecer. Mas as doenças, há uma grande probabilidade de, em algum momento nas nossas existências, a gente ter que lidar com elas na nossa própria vida, diretamente, ou na vida daqueles que estão junto a nós. E o que Joana nos ajuda, tanto na parte da doença e do envelhecimento, é a pensar sobre isso, é a trazer essas questões para a nossa consciência, para que a gente possa pensar, analisar, para que a gente possa se familiarizar com a ideia, de tal forma que, quando a ocorrência aconteça na nossa existência, aquilo não termine por nos desestruturar de uma maneira radical, digamos assim, tirando o nosso chão e até a nossa possibilidade de vida em vida, né? Porque às vezes as criaturas estão tão despreparadas para esses processos que são processos naturais que elas acabam adoecendo por falta de preparo e experimentam os sintomas, as consequências dessa desestruturação que não necessariamente precisariam estar ali, estar acontecendo, né? Então, elas adicionam aquele momento com os seus desafios naturais uma camada extra de sofrimento. Então, Joana vai, por exemplo, nos lembrar da fragilidade do nosso corpo físico, que a gente, quando está saudável, a gente tende a esquecer. Mas basta, como eu acho que a gente chegou até a comentar num outro momento, um pequeno resfriado para a gente estar de cama e, né, se sentir assim completamente derrotado, muitas vezes, mas limitados no nosso fazer, e para muita gente isso é um tormento, né? Então ela lembra para a gente muito nas obras dela disso, de que nós estamos em um corpo físico, né? O envelhecimento significa o desgaste das energias, da nossa vitalidade, e quanto mais o nosso corpo vai se desvitalizando, mais ele se torna propenso ao desenvolvimento e ao estabelecimento de doenças, porque ele já não tem a vitalidade suficiente para fazer o processo de recuperação e vai abrindo espaço
para doenças mais desafiadoras, como são, por exemplo, ela fala disso, as doenças degenerativas, né, que são doenças crônicas e muitas vezes sem cura. Então, é um trabalho importante de conscientização. E o que a gente vê dentro do público espírita ou espiritualista, né, muitas vezes, principalmente se a pessoa tem uma crença, por exemplo, em reencarnação, as pessoas falam assim: será que essa doença é kármica, né? É alguma coisa que eu fiz no passado? Como se todas as doenças que a gente tivesse fossem necessariamente resultado de processos de vida anterior. Nós estamos num corpo material, um corpo. A gente tem que pensar no corpo como uma máquina, né? Por mais que você tome conta do seu carro, que você faça manutenção, mas vai chegar uma hora que a peça vai quebrar. Não foi por falta de manutenção, foi por desgaste natural. Então, um número de doenças que nós vamos experimentar que são só isso. São consequência do fato de nós estarmos em um corpo de carne, em uma máquina que quebra, e isso é inevitável, né? Então, ela coloca as doenças dentro dessa perspectiva. O que causas anteriores são as causas de hoje, desse corpo frágil, o tipo de doenças que a gente tem na nossa humanidade é relacionado, estritamente relacionado com o nosso psiquismo e com as nossas necessidades espirituais. Então, há uma correspondência. Na medida em que nós formos evoluindo, que a humanidade for se moralizando, for se iluminando, também a qualidade das doenças ela vai se modificando, elas vão se tornando doenças menos graves, com menos sofrimento, porque a necessidade de aprendizado ela vai também se modificando. Então, isso é uma ideia que eu acho importante para a gente que fala de vida, de morte, de luto, né? Pensar que tanto a morte é uma parte natural da vida, como as doenças também o serão. Então, essa é uma introdução. É maravilhosa, até por sinal, né? Porque eu acho que quando a gente terceiriza para o karma, de certa forma, a gente não identifica ali uma possibilidade de uma intervenção para que a gente mude o quadro, né? Porque a gente terceirizou, então é o karma, é assim mesmo, não posso fazer nada. Quando a gente terceiriza para Deus, né? Deus deve querer assim, a gente, de novo, não se responsabiliza com a possibilidade do que a gente pode fazer para que o quadro se reverta, né? E o interessante também que eu acho que quando a gente olha para os nossos próprios antepassados, os pais, os avós, e assiste uma velhice, muitas vezes dolorosa, cheia de muitas doenças, ainda assim, às vezes, nós não nos atentamos que isso pode ser uma grande possibilidade para que a gente reverta atualmente nosso quadro, para que a gente não passe por certas coisas que possam estar ligadas à nossa possibilidade de mudança, né? Eu acho que as doenças que a gente é acometido podem ser espirituais, podem ser físicas, podem ser psíquicas, como você disse. Acho que há uma influência social, então a gente vai ver que nesse momento a ansiedade é uma coisa que muitas pessoas estão apresentando, o estresse, né? Então a gente vai tendo períodos onde a gente vai tendo várias doenças mais com maior quantidade, como a depressão. Então, a gente vai precisar olhar para isso, onde entra a alimentação, onde entra essa parte espiritual, para que a gente possa ir se responsabilizando por certos cuidados que poderiam alterar. Claro que na velhice pode apresentar certas coisas, porque a máquina vai entrando num estado maior de uso, mas, ao mesmo tempo, também podemos fazer várias mudanças para que as doenças não apareçam muito cedo, ou às vezes não são necessárias em certos casos, pelo autocuidado que a gente vai tomando.
Então, eu acho assim, é um leque de providências, mas que está totalmente na nossa mão poder fazer, né? E eu acho que hoje a gente tem tantos recursos, né? Muitos recursos espirituais, psíquicos, muitos recursos físicos, né? Muita coisa que a gente pode usar e fazer uma mudança na nossa vida, né? Independente da aceitação que aquela fase nos traz, né? De necessidade, né? Eu gostei bastante dessa ideia da terceirização que você começou aí falando. E ela fala especificamente, né? Então, há as causas atuais, que são, como eu falei, resultado de estarmos num corpo físico, mas há, dentro do que a gente experimenta, muitas vezes, doenças e processos que vêm exatamente são resultado de desarmonias emocionais, como você estava falando aí, por exemplo, da ansiedade. E para isso, para quem quiser ler sobre esse conteúdo, quem se interessar, ele vai ser encontrado particularmente no livro Plenitude. E ali ela vai falar que muitas dessas doenças com caráter emocional há para nós, como você bem falou, caminhos efetivos de cura, né? Quando a doença ela é um processo realmente físico e há de fato, né, a gente não pode negar dentro da visão espírita e espiritualista, muitos espiritualistas também acreditam no karma, na lei de causa e efeito, né? Então, para esse contingente de doenças, muitas vezes não vai haver a cura física, mas vai haver uma cura energética, vai haver uma cura espiritual. A criatura, às vezes, parece que perde a batalha, né? Mas é um perder de uma batalha relativo, porque a gente acredita que a vida verdadeira seja a vida do espírito imortal, e aquele processo kármico, digamos assim, é, na verdade, um processo de depuração da alma. Ela deixa o corpo pelas portas da doença e ela entra na vida real, na vida do espírito, mais inteira, né? Ela sai daqui retalhada, mas entra lá mais inteira, mais reconstituída. Então, essa é a ideia da doença e dos processos kármicos. A gente traz, sendo espíritos imortais que somos, né, no nosso, na nossa memória, no nosso arcabouço mental, digamos assim, as nossas questões, as nossas necessidades, e ela vai dizer que há um momento que é como se o nosso psiquismo liberasse esses sicários, é assim que ela chama, e eles vão, então, fazer os processos depuradores, que vai ser a manifestação da doença no nosso corpo físico. Então, essa é uma possibilidade. Mas, como você mesma falou, a gente não pode terceirizar tudo para o processo kármico e nem para Deus, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam que muitos dos nossos sofrimentos, no capítulo 5, são resultado das nossas escolhas de hoje e de agora. Não tem nada a ver, né, com o passado. A gente gostaria de pensar que é o passado para a gente se livrar daquela responsabilidade imediata. E assim também com a nossa saúde. A nossa intemperança é a palavra que ela vai usar, né? Os nossos hábitos, a maneira como a gente come, os abusos de toda sorte, porque não são só os vícios, às vezes é o excesso de trabalho, às vezes é o descuido em parar para perceber e respeitar os limites do nosso corpo, das nossas necessidades físicas. Às vezes a gente está sempre, né, forçando a barra para fazer mais, porque a gente não consegue ser. Então, já que a gente não consegue sentar com a gente mesmo, a gente se ocupa de tudo, só que isso gera um desgaste, uma drenagem da nossa energia, e muitas vezes essas doenças vão ser exatamente resultado
dessa maneira como a gente vem vivendo. E podem ser revertidas, sim, através de uma renovação, de maneira de se viver. Eu penso que o convite da doença, né, que antigamente muitas pessoas podiam olhar apenas como um karma, um castigo, mas hoje a gente traz, né, na luz do Evangelho, esse convite que a doença é despertar. Você disse até uma coisa no começo, você disse assim, a gente vai indo tudo bem até que a doença nos abarca, daí a gente, opa, como é isso? A gente tem que olhar. Então, como se a doença fizesse com que a gente fosse convidada a olhar para nós. Porque, é claro, você vai ter que mudar hábitos, vai ter que mudar pensamento, comportamento, vai ter que mudar uma série de coisas para reestruturar a saúde, né, novamente. Então, muitas vezes a doença ela não vem com um estado apenas de velhice, ela vem com um convite para que a gente faça um movimento e a partir dela vem a saúde. Porque muitas pessoas mudam completamente a vida a partir de uma doença. Ficam regradas, param de fumar, abandonam a bebida, assim, mudam. E essa mudança, encontrando um novo propósito mais saudável, às vezes ela só nasce através de uma doença. E que está tudo bem. A gente já está nesse estágio que precisa desse tipo de convite doloroso para que a gente encontre esse equilíbrio tão necessário que a gente tanto almeja. Se a gente for perguntar para todo mundo almeja saúde, mas aí come um docinho. Todo mundo almeja saúde, mas aí, né, tem crises aí de raiva. Então, apesar da gente almejar algo, que eu diria, a gente tem consciência da importância da saúde, mas a gente ainda não criou um plano de como nós vamos realizar essa saúde para que a gente coloque na nossa rotina e a gente colha o resultado disso, né? Então, eu diria que são 4 etapas. A primeira, ganhar consciência. Às vezes, só através da doença a gente ganha. A segunda, criar um plano de ação. Quais as mudanças necessárias? A terceira, colocar esse plano em prática, focado, ali, perseverante, né, naquele e a quarta, colher os frutos, que é uma melhor qualidade de vida. Então, acho que tem aí uma trajetória que é um convite de cada faixa etária, né? A terceira idade é uma das faixas etárias, mas o desenvolvimento também exige muita coisa. A menopausa exige muita coisa. Então, várias faixas etárias são despertar para esse autocuidado, né? Sempre, sempre, para a gente se autocuidar. Eu acho isso muito interessante, o formato que a vida elabora, né, para a gente despertar. E é interessante que esse autocuidado ele vai gerar uma melhor qualidade de vida e muitas vezes nessa qualidade de vida, porque aí a gente acho que vale a pena a gente definir saúde, né, como não sendo mais aquela visão limitada de um corpo saudável, mas de um espírito saudável, de um psiquismo saudável, de uma vida de relações saudável, ou seja, o ser integral saudável, né? E na medida em que a doença nos leva a buscar esse estado mais saudável, ela também nos ajuda a nos preparar para quando for de fato o momento da gente deixar esse mundo, porque vai vir, porque uma vida mais regrada é uma vida mais espiritualizada também. Então, você está tomando conta das suas emoções, você está cuidando do seu corpo sem os excessos, você está buscando uma alimentação mais saudável, ou seja, de uma certa forma, há uma desmaterialização. O mais saudável, ele desvincula o ser do material, ou seja, a gente come só o que precisa para estar bem, né? Sem os excessos. A gente trabalha só o que precisa também, porque há outras coisas que são importantes. A gente passa a priorizar a vida de relação. Tudo isso são valores que o espírito leva, que ajudam, na verdade, nessa transição de uma vida muito materializada para uma vida mais espiritualizada. E aí a velhice, o envelhecimento, ele é muito importante, porque ele é a antessala da morte, né? A antessala. Até por isso ela é bastante detestada, porque para muita gente isso é
uma coisa horrorosa. Mas a velhice, ela permite... Leon Denis tem uma fala belíssima, porque ele vai dizer que a velhice simplifica a vida. E é preciso que a gente simplifique a nossa existência, né? Então, na medida que a gente vai envelhecendo, por exemplo, a gente precisa de menos. O dia que minha mãe fala assim para mim, mas minha filha, você tem muita roupa no seu armário. Aí eu falo assim, mas mãe, eu tenho muita roupa no meu armário porque eu faço muita palestra, eu vou a muito lugar, eu trabalho, eu preciso me vestir para as minhas reuniões, não sei o que e tal. Mas um dia eu quero ter só uma calça jeans e uma camiseta. Entende? Então, é isso, mas nesse momento, as necessidades do momento, né? Mas na medida que as necessidades vão se modificando e você precisa de menos, isso é muito bom, é muito saudável, essa simplificação, essa desmaterialização que o processo do envelhecimento vai propiciar à criatura num preparo mesmo para que ela faça a passagem, sabe? Sem que a gente esteja com as malas lotadas de bagulho e com todo aquele peso extra que não vai a lugar nenhum, né? Porque não passa na alfândega espiritual. E é interessante, né? Porque hoje a gente tem uma indústria, né? Em função da dificuldade das pessoas entenderem a beleza das fases, a gente tem uma indústria que fica ali, né? Todo mundo investindo nessa falsa juventude do corpo, né? Estica, estica, põe botox, põe isso, põe aquilo, né? Milhares de possibilidades para que você aparente, né? Aparente mais jovem. E é como se as pessoas odiassem esse período da vida. Como você pode viver bem uma realidade que é imutável, porque é biológica, todo mundo os órgãos vão envelhecer pelo uso. Como você pode ter um bom aproveitamento se você não consegue validar essa fase como uma boa experiência? Como você disse, um preparo para esse fechamento do ciclo da vida na matéria, esse desapego ao corpo, né? Aquela beleza, coisa e tal, você ir desapegando, porque esse não é a perspectiva, foi um corpo que você usou, mas isso não é a busca mais, um olhar mais para dentro do que um embelezamento para fora. Então, a terceira idade, ela vai convidando para várias coisas, mas não uma luta para você, com 60, ter cara de 20, né? E eu acho que essa negação nos leva a um grande envelhecimento, que é o envelhecimento da alma, porque você não entra numa autoaceitação de quem você está naquele momento, utilizando aquele corpo, naquela faixa etária, e você não consegue viver essa fase feliz, aproveitando, tendo o aprendizado que talvez agora... Eu me lembro, quando eu cheguei na América, eu e meu marido sempre gostamos de reformar apartamento, fazer um monte de coisa. E a gente arrastava, pintava, fazia né, um monte de coisa. Com o passar dos anos, eu fui entendendo, bom, essas coisas aqui não é mais legal para mim. Por quê? Porque dói minha coluna, coisa e tal. Então, você vai indo para um outro tipo de trabalho, uma coisa mais de ideias, mais intelectual, uma coisa de outro tipo de atividade, mas que não é mais aquela que vai sacrificar tanto seu corpo no momento que pode causar um desgaste. Então, você vai aprendendo a respeitar as fases que você está vivendo. Mas um olhar mais para dentro, talvez você não é mais aquele mega atleta dos 30, mas você pode ter um bom condicionamento físico dentro da sua faixa etária, que está tudo certo, né? Então, assim, é como se a gente não aceitasse as experiências que a vida quer nos dar. E ficamos negando. Isso leva as pessoas ao suicídio, à depressão, né? Muitos artistas, né? Pessoas assim que estão fazendo atrocidade com seus lábios, com seu rosto, gerando ideias assim, e passando para a juventude essa mensagem, né? Que a gente precisa, nós estamos embasados numa beleza. E eu acho que isso gera muita exclusão, porque nem todo mundo está enquadrado dentro daquele tipo de beleza social que se sente excluído, e aí gera muitos problemas, né? Então, eu acho assim, que tal a gente começar a olhar para a terceira idade como um privilégio de conhecer uma nova forma do espírito experimentar estar aqui na vida, e não achar que é um horror, que dói tudo, tem várias coisas que as pessoas falam, né? Que eu não vejo dessa forma, né? Eu acho que todas as fases têm sua beleza. É interessante. Bom, eu tive vários pensamentos enquanto estava falando aí, vamos ver se eu consigo concatenar aqui as minhas ideias. Uma coisa que é bastante interessante é que quando você olha
uma geração de pessoas de 20 anos, há uma homogeneidade. Os jovens de 20 anos, eles todos parecem a mesma coisa. Com 30 também, com 40 também. Quando vai chegando 50, 60, 70, e essas décadas, você vê mais heterogeneidade, né? Então, como você define uma pessoa de 70 anos? Depende de que pessoa você está falando. Agora, de 20 anos, todo mundo sabe definir, né? Então, o envelhecimento ele vai ser resultado desse esforço, né? O esforço de viver, o esforço que o corpo faz, mas tem muito a ver com como a gente se comportou durante a vida, tem muito a ver com a nossa mente, com as nossas ideias, com as nossas concepções. E o índice de depressão e de suicídio entre o idoso é muito alto, porque a gente ainda tem como valor paradigmas materiais, como você colocou aí, da beleza, de uma beleza que é vendida por uma indústria que lucra pelo fato da gente se sentir inadequado e envergonhado. Então, a indústria, ela projeta uma imagem que é uma imagem falsa, né? Porque, por exemplo, em 2017, eu penso que a Dove, aquela marca de Sabonete. sabonete e tal, lançou uma campanha fortíssima, uma campanha belíssima, né? Onde fizeram vários filmes. Então, chegava o filme de uma garota normal, bonita, mas assim, normal. E aí começavam a fazer o cabelo dela, a maquiagem dela, e fizeram uma super produção nela. E aí, quando terminou aquela super produção, o computador foi, levantou um pouquinho a sobrancelha de um lado, de outro, deu uma alongadinha no pescoço, e aí pega aquela imagem, joga aquela imagem na mídia, e as meninas, todos nós, compramos, introjetamos que aquela é a imagem da beleza. Agora, por trás disso, há uma indústria de pele, de cabelo, de beleza, de cirurgia plástica, de roupa, fazendo bilhões de dólares. Em 2021, só para você ter uma ideia, aqui nos Estados Unidos gastou-se 14,6 bilhões de dólares em cirurgia plástica. Então, a gente não fala isso com julgamento, nem para dizer o que está certo e o que está errado, porque cada um sabe de si, e a linha entre o autocuidado, a vaidade, ela é tênue, ela é confusa. Cada um sabe de si. O que eu penso que a contribuição da espiritualidade é que a gente consiga passar por isso sem os tormentos de quem coloca as bases da vida, como Joana vai dizer, no corpo material. Quando todo o nosso investimento está nesse corpo, né, a hora que ele começa a naturalmente passar pelo processo do envelhecimento, as pessoas piram, né? Elas deprimem, elas se anestesiam, elas param de viver porque perdem o encanto de viver, porque colocaram todas as suas fichas em algo que é insustentável, né? Em algo que não é real, porque o corpo físico ele é o que é hoje, mas amanhã, né, ele vai ser pó. Então, ele não é, ele está. Quem é o espírito imortal. Quando a gente olha, infelizmente, as estatísticas de suicídio entre os jovens, um dos grupos que mais se mata dos jovens são as meninas, né? Por anorexia, por bulimia, por imagem corporal. Então, é uma grande distorção que a gente tem hoje. O bullying. O bullying, O exatamente. bullying, porque elas não estão enquadradas dentro de um contexto, elas não se sentem validadas, então elas acabam se sentindo excluídas da sociedade, né? Isso leva as pessoas a deprimirem. Eu fiquei pensando assim, a velhice,
talvez até então a gente estivesse muito com os holofotes para coisas mais externas. E eu acho que depois de uma certa faixa etária, o próprio envelhecimento do corpo nos convida a olhar para outros propósitos. Se até então você precisava de ganhar vida, comprar uma casa, criar uma certa estabilidade financeira, para oferecer para os seus filhos algo, depois, num certo momento, o próprio curso da vida vai te levando a olhar para outra coisa. Agora eu posso não precisar tanto mais de gastar 10 horas no emprego, eu posso agora, sei lá, ter um meio período e outro meio período eu posso fazer um trabalho voluntário, né? Eu posso olhar mais para outras necessidades de outras pessoas que não é só a minha família, e eu posso olhar mais para me conhecer. Não que a gente deva fazer isso aos 50, a gente deve fazer isso desde quando nasce, mas o envelhecimento é um convite para a gente abandonar certas bobagens, né? Bobagens, porque no fundo são bobagens, porque não vai levar ninguém a nada. Se a bolsa é amarela, o sapato é fino, se a boca é fina, não vai levar a nada. A moda fica ditando só para vender uma besteira. Mas para a gente poder olhar para coisas que realmente têm valor. Então, é um convite para o alto valor, né? Que muitas vezes as pessoas se veem no momento de acabando a sua encarnação, e eu diria, é um momento onde está consagrando a sua maturidade, onde você poderia estar indo para esse preparo de uma vida na matéria, já com uma visão espiritual mais ampla, pelas experiências que a vida te trouxe, você validando sua história, tudo que você passou, né? Introspectando aquilo como uma oportunidade, um presente da vida. Então, eu acho que é um momento de amadurecimento espiritual, e não uma preocupação de que as rugas vão desenhar quem você é. Você não é o que as rugas não ditam quem você é, né? E sim o que você construiu naquele trajeto de vida do que você é. Então, acho muito importante a gente ampliar a visão nesse momento, né? Um convite lindo da maturidade, né? Eu me lembro quando eu atravessei a menopausa, foi muito importante para mim, sim, entender que naquela troca de fase, a energia estava sendo comprometida e eu precisava fazer mudanças para poder me adaptar nessa nova fase. E eu não entrei nisso como estado de sofrimento, eu entendi isso como um grande convite, que era muito importante para mim manter uma vida com energia, e para isso eu tinha que fazer mudanças, né? Tirar a bebida, tirar isso, tirar aquilo, e que eu fui tirando com muita facilidade. Por quê? Porque me manter naquela clareza mental, energia, um bem-estar, era muito mais importante do que ingerir coisas, do que um estilo de vida anterior, que até então eu podia estar fazendo. Então, acho que sempre são convites, e ao invés da gente reclamar, nós deveríamos apreciar o desenho das fases para que a gente possa ir atravessando nelas, encontrando o que cada daquelas fases tem para nos oferecer, porque é um oferecimento, né? As fases são um oferecimento. Ao invés de reclamar, né? Assim, reclamar, estamos ficando velha, é isso mesmo, dói tudo, né? As pessoas têm muitas frases que eu acho que dói tudo, muda a vida, muda o que você come, desinflama, né? Diminui, faz mudanças. Eu acho isso excepcional quem consegue viver assim, né? É uma grande alegria. Começa a yoga. A Joana vai falar, né, que há prazer em todas as fases. Claro que o prazer ele muda, mas o prazer ele vai se tornando mais profundo, ele vem de uma alegria, ele vem de um bem-estar, de uma coisa mais perene, já não tão passageira. Eu fazia uma palestra ontem e falei sobre isso. Por exemplo, você saber apreciar as mudanças. Então, eu brinco e digo, hoje, com 53 anos, eu até consigo ainda subir numa árvore, porque eu tenho força para subir numa árvore. Mas se eu tiver que descer, eu tenho que ligar para os bombeiros, porque eu tenho força para subir, mas não tenho flexibilidade para descer. Agora, eu não sofro com isso porque a flexibilidade que me falta no corpo, eu sinto que eu ganho na minha vida de relações. Então, hoje, eu me acho uma pessoa, procuro ser uma pessoa mais flexível,
menos rígida nas minhas expectativas comigo mesmo e com o próximo. Então, você vai cambiando, né? Vai trocando o investimento de determinadas qualidades que estavam relacionadas com o fazer e com a materialidade, investindo nesses valores a nível de espírito, o que traz um outro tipo de prazer. Quando você é criança, subir numa árvore é uma coisa muito prazerosa, mas é um prazer sensorial, é um prazer, né, rápido daquele momento, daquela experiência. Quando você se torna mais flexível na vida de relações, você vai desfrutar de um prazer, de uma harmonia, de uma qualidade que ela vai permear o teu dia a dia. O teu dia a dia vai ser permeado de convivências com menos conflito. Você vai passar a experimentar o prazer da paz, né? Então, é uma coisa muito mais profunda. Então, eu posso optar por lamentar a perda da minha flexibilidade física, ou posso virar os meus olhos e pensar, mas o que eu perdi aqui, eu estou ganhando aqui, né? Obviamente, se a gente estiver comprometido nesse trabalho, e se a gente aprender, se a gente treinar a nossa visão para enxergar os ganhos, porque toda fase tem as suas perdas e os seus ganhos. E a gente pode ficar parado na contemplação das perdas, ou a gente pode se virar e apreciar os ganhos que estão sendo feitos. Você me lembrou, eu tive no Grand Canyon agora recentemente, e em Sedona eu subi algumas daquelas montanhas que eles consideram que são vórtices de energia, uma experiência fantástica. Mas nós subimos em 4 delas, quando chegava num certo patamar, eu dizia, aqui para mim tá bom. Poderia ser mais, mas começa a ser muito íngreme, vai ficar muito liso para descer, e a vida tem muito valor, e meu corpo pode não dar conta disso, se ser muito estressante para o meu corpo, eu posso me machucar, eu não preciso provar nada, eu não preciso chegar lá em cima para poder ver essa beleza que eu já consigo enxergar daqui. Então, eu acho que conhecer os limites do corpo é uma forma de flexibilidade, porque você aceita os limites. Claro que você está sempre cuidando para que isso possa ter um bom funcionamento, como você, uma boa fisioterapeuta, mas não é essa a questão. Eu acho que é você aceitar o limite no sentido de entender que esses limites são fases também. Você também precisa compreender que você vai viver dentro. Eu digo para minha mãe, tá, ela quebrou o fêmur, coisa e tal, então ficou precisando de uma ajuda, de uma bengala, coisa e tal. Falei, mãe, a vida está convidando para outra fase, não é mais aquela de bater perna no bairro. Agora é uma fase onde você acolhe no projeto as pessoas, você conversa no Zap com a família, os amigos. É uma outra fase que do que é possível para o seu corpo, mas que está tudo bem também. Não precisam as fases serem todas iguais, oferecendo a mesma coisa em cada uma delas. Não, é um outro momento. Né? Você com 86 anos, você vai viver uma outra possibilidade. E aproveite dessa, né? Que maravilha, essa é uma outra fase. Então, eu acho que a enxergar a beleza e sair da reclamação, né? E entrar na gratidão, porque a vida é um grande presente e a gente precisa ser grato a ela. Joana fala sobre esse encantamento, eu gosto muito dessa palavra. Você não perder o encantamento em nenhuma fase da sua existência, né? O encantamento pela vida, que, como você bem colocou, nasce desse estado de gratidão, de reconhecimento, que cada etapa tem algo a oferecer. Muitas vezes, um dos grandes obstáculos no processo do envelhecimento, que torna essa fase tão detestada, digamos assim, por várias pessoas, não só é o fato delas ficarem fisicamente, né, menos ativas e associarem o envelhecimento à perda dos prazeres, à proximidade da morte, mas um outro fator que ela trabalha também é o fator da dependência.
né? A gente vai se tornando, e como a gente vive hoje muito e vai continuar vivendo ainda muito mais, isso quer dizer que quase todos nós, se morrermos pelos processos naturais, né, dentro do tempo, experimentaremos 1 ou 2 anos da nossa vida onde a gente vai ter algum nível de dependência física. E isso, para muitas pessoas, é absolutamente detestável. Eu me lembro do meu sogro, que, quando tinha mais ou menos os 65, 70 anos, disse para a gente: eu quero morrer antes de eu ficar dependente. Hoje ele está morando com a gente há 3 anos, tem 90 anos, e nesses 3 anos, onde ele depende da gente, não para tudo, mas precisa de ajuda para algumas coisas, tantos ganhos espirituais foram feitos, porque a dependência aproximou e criou uma oportunidade de cuidado que não existiu antes, e nossa, é incrível de ver. Mas o que ajuda muito esse processo, e particularmente o que eu estou vivendo, é o fato de, apesar dele ter falado isso em determinado momento da vida hoje ele é uma pessoa que ele aceita ser cuidado, porque muita gente, muitos de nós, inclusive, nós conseguimos cuidar, mas temos dificuldade de ser cuidados, né? A gente está aí para ajudar todo mundo, mas na hora que a gente precisa receber o cuidado de alguém, a gente não consegue. Por que será, Rosana? Tu que é psicóloga. Por que será, né? A gente precisa tanto de ter esse controle, e quando em algum momento a gente está, esse controle passa para a mão do outro, a gente tem tanta resistência, né? Como se isso fosse uma perda de autonomia. Eu acho que a perda de autonomia é quando você entrega a sua vida, quando você não cuida mais dela. Mas da parte física, não é uma perda de autonomia no sentido de a pessoa ter 90 anos e ter necessidades de algum tipo de ajuda, de reforço, de apoio. Isso não desqualifica a competência e a história de vida daquele indivíduo. É uma fase onde você aprende a ser ajudado. Em outros momentos você ajuda e naquele momento você precisa de ajuda. Isso me fez lembrar Steiner, que é o pai da antroposofia, que ele dizia assim, que a vida é dividida em 3 fases de amadurecimento. A primeira é a biológica, do 0 até os 21. Depois ele diz que a segunda fase é a psicológica, que é dos 21 aos 42. E depois ele diz que acima dos 42 é o desenvolvimento espiritual, né? Que depois ele vai até destrinchar em 7 setênios e vai trazer isso de uma forma mais explicativa. Mas eu acho muito sábio isso, né? Porque na primeira fase você está desenvolvendo o corpo, a sua possibilidade de aprender a dirigir, se forma, é toda uma formação para. Depois você vai desenvolver, né, a sua capacidade, seu comportamento, aquilo que você pode produzir no trabalho, construir a família. E depois, né, você já, sei lá, educou os filhos já ganham a sua autonomia, você vai começar a olhar, né, também mais profundamente para esse ser espiritual que navegou aqui nessas fases. Então, eu acho que a gente precisa entender essa manifestação divina aqui na Terra, o formato da gente, essa chegada, esse ciclo, o fechamento dele, e começar a perceber a beleza. A gente só gosta de partes disso e outras partes a gente nega. A gente não nega só envelhecimento, a gente nega a morte. Então, a gente fica feliz com o nascimento, mas fica mega revoltado, muita gente, porque a pessoa fechou o ciclo de vida dela. Com 90, 100 anos, a gente está reclamando, não é justo, não podia ser. Então, que tal? Esse é o convite, eu acho. Se a gente começar a entender esse movimento da vida e conseguir fazer parte de todas as fases com alegria, com entendimento, com participação, né? Sendo proativo, colhendo os frutos daquilo que você foi plantando aos 21, aos 40, aos 50, e tornando a vida essa viagem bonita, né? É uma viagem que a gente planeja,
muitas vezes a gente está vindo ali de outra encarnação, vem num planejamento de viver várias experiências com pessoas, e o que a gente vai levar de toda essa experiência, né? O conhecimento que a gente integra, mas também as relações que a gente vai formando de vínculos afetivos durante esse período, né? Então, acho que a gente devia focar nisso. O resto é bonito, ter o vestido, pintar o cabelo de tal cor, comprar um carro novo, tá tudo certo, todo mundo pode viver isso, mas isso não é o que vai fazer a grande beleza. A beleza é o que nós vamos deixar aqui, a construção da sociedade, a colaboração para que todos possamos viver bem entre nós, né? Ninguém precisa passar fome, estamos todo mundo aqui envolvido numa vida de qualidade para todos. Então, acho assim, vamos para um outro olhar, que acho que é isso que Joana nos convida, para que a gente olhe a vida de uma forma mais madura, que, por sinal, é maravilhoso. Não, é isso. Denis fala da beleza que há no envelhecimento. E ele fala, muitas vezes você olha para uma pessoa idosa e você fala que velhinho mais bonito, né? E você não está falando aí de uma beleza convencional, mas está falando de uma beleza que transborda de dentro para fora. Eu acho muito legal pensar, acho que é um exercício importante, a gente às vezes foca muito nos processos de espiritualização, naquilo que a gente tem que fazer, naquilo que a gente tem que conquistar. Mas se você parar um pouquinho e você pensar quem eu era com 20 anos, né? São 30 anos até agora. O que aconteceu nesses 30 anos? O que eu vivi, o que eu processei, principalmente se você estiver ativamente engajado no processo do autoconhecimento, você se encanta. Às vezes não são grandes progressos, porque o progresso verdadeiro ele é lento e ele exige trabalho, ele exige esforço, mas a gente vai vendo, eu gosto de pensar nesses pequenos milagres que a gente vai presenciando portas adentro de nós mesmos, sabe? Eu tenho uma ideia, por exemplo, na minha mente, eu penso assim, são muitas as virtudes. Basta você escolher uma e pensar assim, eu vou investir nessa virtude. Se você investir em uma virtude, investir mesmo, daí todas as outras são, digamos assim... Ativadas. Exato, são ativadas. Então, o meu plano, o meu objetivo é sair dessa vida mais doce. Doce. Pois é, estou trabalhando nisso. E quando eu olho para mim hoje, eu acho que eu consegui dar um passinho de tartaruga para frente. E acho assim, que eu me alegro na versão que eu estou me tornando, entende? Então, essa celebração também do nosso crescimento e das nossas conquistas vira dentro de nós um estímulo, vira dentro de nós uma força. Então, você pode estar até frágil, num corpo já bem frágil, mas tem pessoas idosas que você conhece que elas emitem uma beleza, elas emitem um brilho pelos olhos e elas emitem uma força pela alma. Então, na medida em que o corpo vai se fragilizando, o espírito vai se fortalecendo, né? Isso também são palavras de Leon Denis. Então, essa eu acho que é uma imagem saudável para a gente pensar, para a gente dizer para as pessoas, olha, isso é possível, isso está dentro do seu alcance, né? A gente não vai derrogar as leis da natureza, a gente não vai não envelhecer, mas há como envelhecer com beleza, há como envelhecer com significado, com sentido, com encantamento e com prazer até o último momento das nossas existências. Eu queria trazer aqui até o comentário do Saulo. Oi, Saulo, obrigada que você comentou aqui. Ele disse, a inspiração divina que está perdida em mim, tenho que reencontrá-la, o prazer de viver. Né? Fiquei pensando, às vezes a gente fica rendido pela caixinha social. Cheguei na velhice, não juntei o dinheiro que eu esperava, não tenho o título que eu esperava, não tenho... Então, eu acho, Saulo, que o prazer de viver
você fazer como a Suzana disse, fica bem com você, começa a perceber os vínculos que você firmou, o que você não firmou, firma agora, começa a sentir essa abundância, né? O que eu senti no Grand Canyon foi isso, a disposição, tudo está disponível para nós, a gente só precisa se sentir dentro do disponível. Essa percepção, ela é nossa, porque o disponível existe, essa abundância divina está em tudo em torno de nós, né? Por isso que eu acho que a gente está mergulhado no amor de Deus. Está tudo aí. Só que nós é que precisamos de ganhar percepção dessa abundância divina, do que está disponível. E a hora que a gente percebe esse disponível, a gente percebe que nós também estamos dentro desse disponível, que está tudo certo, até onde a gente chegou, né? E a gente está ali dando os passos, como a Suzana disse, um pouquinho mais um passinho, e eu estou me tornando mais doce, né? Mais flexível. É isso, né? Então, vamos sair das exigências da caixinha social, do que a sociedade exige, do que é ser um vencedor, né? E vamos pensar que ser um vencedor é ganhar um corpo e poder usá-lo para poder manifestar o espírito aqui na matéria. Isso é ser um vencedor, né? Que a fila deve ser grande. Percepção da abundância e percepção de pertencimento, né? Ou seja, a gente pertence a essa vida, pertence a esse universo. A gente pertence a um lugar para a gente, a uma tarefa a ser cumprida, a uma missão, né? Diante, por exemplo, das todas as atrocidades, de tudo que a gente vê hoje em dia, cada um de nós tem uma missão tão importante a cumprir aqui nesse planeta. E até coloquei algumas coisas lá no meu Instagram com relação a isso, mas eu perguntei às pessoas, né? O que você pode fazer hoje para contribuir com a paz no mundo? A quem você pode desculpar? Que ressentimento você pode amenizar dentro do seu coração? Que relação você pode retomar que ficou para trás? Com quem você pode fazer as pazes? Que conflito você tem na sua vida que você pode procurar resolver? Tudo isso é missão individual. E tudo isso é contribuição nossa, que não tem idade, porque muitas vezes é exatamente nesse período da terceira etapa da nossa existência que a gente vai estar mais capacitados para poder colaborar pelo mundo de uma forma mais eficaz, porque a gente vai ganhando clareza no olhar, clareza no entendimento. A gente vai ficando mais claro para a gente o que é essencial, né? Então, a gente tem mais capacidade de investir naquilo que realmente vale a pena. Então, eu espero que você se encha, meu querido, de inspiração divina, porque cada um de nós tem aí muito, mas muito mesmo a oferecer. Não precisa ter ouro nem prata, basta ter coração e senso de pertencimento. Quando a gente sente que a gente pertence, a gente volta a atuar de forma ativa e significativa no nosso dia a dia. Não, eu acho que tem uma coisa, né? Se a gente tiver algum tipo de... se for desafiante sentir esse senso de pertencimento, na minha opinião, una-se a um grupo. Faça alguma coisa boa em conjunto. Qualquer coisa. Uhum. Qualquer coisa, alguma coisa ligada ao seu contexto religioso ou uma entrega de comida aí na sua comunidade, qualquer coisa, ou cuidar dos animais, que você se sinta que ali conta um pouco do que você é, porque junto com outras pessoas há essa usina de amor, né? Essa usina de convivência, de energia, que vai fortificando a sua certeza desse seu lugar, desse seu pertencimento, que às vezes isso não está muito enraizado ainda, mas está tudo bem, mas junto com o grupo você vai
enraizando nessa vida e você vai percebendo isso cada vez mais em você. E você vai podendo ajudar os outros que estão chegando também numa situação tão parecida com a sua, a partir daquilo que você, da água que você também bebeu. Então, eu acho que o trabalho hoje em grupo, ele é essencial para o desenvolvimento do ser humano. Não é hoje, né? Hoje eu digo porque hoje nós estamos vivendo hoje, sempre, né? Mas eu acho que é essencial. E a gente deve, sim, sempre se unir a coisas que vão fazer o bem pelo bem, né? Algo que desprovido de qualquer interesse, a não ser fazer o bem. Não é à toa que a lei de sociedade é uma lei de Deus, né? Exato. Ou seja, a gente faz melhor, a gente encontra o sentido através da convivência uns com os outros. E acho que, nesse ponto, o projeto oferece também uma excelente oportunidade de pertencimento e, como você falou aí, a usina do amor para qualquer um de nós, em qualquer idade, em qualquer estágio de doença, de saúde, de juventude, de velhice, tem oportunidade para pertencimento e um trabalho significativo em abundância. É verdade. Às vezes a gente se junta a um grupo de haters, de pessoas que odeiam certas coisas, querem destruir coisas. Nós não conseguimos avançar nos unindo a pessoas destrutivas. Mas quando a gente se une a pessoas, por exemplo, no caso do luto, você está se unindo a pessoas que amam. Toda aquela gente que está ali ama alguém. Então, nós estamos reunindo pessoas que amam. Aí não tem como você não se beneficiar desse amor abundante. Então, nós precisamos, sim, fazer escolhas sábias, né? Da onde nós vamos nos ligar, a quem, a que grupo, a que lugar, né? Em que momento, para que a gente consiga nos autoajudar através da própria experiência de outros que vão nos apoiar. Nós precisamos de apoio, sim, porque somos seres frágeis ainda. Precisamos. Todos nós, não tem como. E qual o problema? Nenhum problema, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, através do amor ao próximo, a gente vai conseguindo nos amar e vice-versa. Então, essa é a grande mensagem que Jesus deixou, né? Nos ajudemos uns aos outros e vamos aprendendo a nos amar através do amor ao outro. Então, acho assim, é uma abundância o que a gente recebe. A gente foque nisso, né? Que delícia! Foi um bom bate-papo. Mas, dia 29/11 tem mais. Morrer e pós-morte. Olha que interessante. Vai ser mega bom. É a última do ano, né? Mas, ano que vem tem mais. Do ano. Sempre tem mais. É muito bom. Gente, obrigada. Suzana, que delícia a gente poder falar de um assunto como envelhecimento, como doença, que para tanta gente é tão dramático, e a gente poder tratar isso com leveza, com beleza, né? Uhum. Com entendimento, maturidade. Muito bom, obrigada por esse estudo. Uma delícia, como sempre. Obrigada a você. Bom, obrigada mesmo. Gente, eu só quero avisar para vocês que amanhã, como é feriado aqui no Brasil, nós não teremos live, mas para que vocês desfrutem aí com a família de vocês. Mas na sexta-feira, às 18 horas, nós temos que ter a continuidade do estudo sobre os mitos, a mitologia que a Adriana Novaes tem proporcionado para a gente durante todo o ano, e vamos estar estudando Hades e Prometeu. Não percam, vai ser muito bom, muito instrutivo. Gente, boa noite para todos. Que bom, Saulo, gratidão, que legal. Silmar, o pessoal aí que vai chegando. Um abraço a todos. Um abraço. Beijo. Tchau, querida. Beijão.